Os segredos inexplorados da ascensão e queda de Lúcifer. Querido, hoje quero levar você em uma jornada espiritual profunda, explorando um dos maiores mistérios da Bíblia, como Lúcifer, um ser criado em perfeição, se transformou em Satanás, a encarnação do mal? Esse tema é crucial, pois ele nos revela verdades profundas sobre a natureza do mal, a soberania de Deus e as consequências da arrogância e do orgulho. A história começa com a criação de Lúcifer. Imagine um ser de luz deslumbrante, adornado com as mais preciosas joias, caminhando entre as pedras de fogo no Monte Santo de Deus. Conforme descrito em Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 17, Lúcifer era o querubim ungido, perfeito em todos os seus caminhos desde o dia em que foi criado. O texto bíblico descreve como coberto de toda sorte de pedras preciosas, uma visão de esplendor e perfeição. No entanto, essa beleza sem igual foi justamente o início de sua queda. A beleza de Lúcifer, que deveria ser um reflexo da glória de Deus, tornou-se um espelho de sua própria vaidade. Como Ezequiel menciona, a iniquidade foi encontrada nele. Mas como isso aconteceu? A chave para entender essa transformação reside no orgulho e na soberba. Lúcifer começou a contemplar sua própria beleza e sabedoria, esquecendo-se de que tudo isso era um reflexo da magnificência de Deus. Ele foi seduzido pela sua própria imagem, caindo na armadilha do orgulho e do egoísmo. Isso nos leva a Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, onde o profeta descreve a ambição de Lúcifer em subir aos céus e exaltar seu trono acima das estrelas de Deus. Ele queria ser como o Altíssimo. Esse desejo revela a essência da rebeldia de Lúcifer, um desejo insaciável de igualar-se a Deus, de usurpar a autoridade e o poder que pertenciam exclusivamente ao Criador. A queda de Lúcifer é um episódio de advertência, uma lição sobre os perigos do orgulho e da autossuficiência. No entanto, é importante lembrar que, apesar de sua queda, Deus permanece soberano e justo. Como Tiago, capítulo 1, versículo 13, nos lembra, Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele não tenta ninguém. A responsabilidade pela queda de Lúcifer recaía inteiramente sobre ele mesmo, e não sobre Deus. A história de Lúcifer é um lembrete poderoso para todos nós. Ela nos mostra como até mesmo os seres mais magníficos e perfeitos podem cair se deixarem levar pelo orgulho e pela vaidade. Nosso desafio é reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas e viver uma vida de humildade e dependência dele. Assim, evitamos os erros que levaram Lúcifer do esplendor à rebelião, e nos mantemos firmes no caminho que leva à verdadeira luz e vida. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar deste vídeo, lembre-se de deixar o like. Meus irmãos, na continuação da nossa jornada, mergulharemos agora no impacto profundo que a queda de Lúcifer causou na criação e na humanidade. Este momento na história celestial não foi apenas uma queda de um anjo, mas o início de uma batalha espiritual que reverbera até hoje em nossas vidas. Após a queda, Lúcifer, agora conhecido como Satanás, não estava satisfeito em sofrer sua derrota sozinho. Como descreve o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, o dragão arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Estas estrelas são frequentemente interpretadas como outros anjos que foram seduzidos e caíram com ele. Isso nos revela uma verdade perturbadora: a influência de Satanás é poderosa e capaz de corromper até mesmo os seres celestiais. Imagine, por um momento, o cenário celestial: anjos outrora fiéis, agora arrastados para uma rebelião contra o próprio Criador. Isso não foi apenas uma batalha por poder ou status, foi um conflito ideológico, uma disputa sobre a própria natureza da verdade e da justiça. Satanás, com sua lábia persuasiva, conseguiu convencer uma parcela dos anjos a questionar a autoridade e a bondade de Deus. Essa revolta angelical teve implicações profundas. Em Gênesis, capítulo 3, lemos sobre a tentação de Adão e Eva. Satanás, usando a serpente como seu instrumento, seduziu a humanidade a desobedecer a Deus. Aqui, vemos o mesmo padrão de orgulho e desafio à autoridade divina se repetindo na história humana. Satanás não estava apenas tentando Adão e Eva comerem do fruto, ele estava tentando-os a se colocarem no lugar de Deus, a decidirem por si mesmos o que é bom e o que é mal.
Esta sedução levou à entrada do pecado no mundo, como explica Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por meio de um único homem, o pecado entrou no mundo, e com o pecado, a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A consequência da queda de Lúcifer não foi limitada ao reino celestial, mas permeou toda a criação, trazendo dor, sofrimento e separação de Deus. Agora, meus irmãos, enquanto contemplamos esses eventos, é essencial entender que, apesar da queda de Lúcifer e da subsequente queda da humanidade, Deus tinha um plano redentor. Em João, capítulo 3, versículo 16, encontramos a promessa de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A história da queda de Lúcifer não é apenas uma narrativa sobre rebelião e castigo, é também uma história sobre amor, redenção e esperança. A queda de um anjo trouxe a humanidade para uma posição de necessidade, mas também abriu o caminho para o maior ato de amor já conhecido. Na sequência da nossa exploração das profundezas da queda de Lúcifer e seu impacto na criação, chegamos a um ponto crucial, a resposta de Deus ao pecado e à rebelião. Esta parte da nossa jornada revela a natureza misericordiosa e redentora de Deus, um contraste marcante com as consequências da rebelião. A história bíblica nos leva agora a um caminho de restauração e redenção. No meio da escuridão causada pelo pecado, brilha a promessa divina de salvação. Essa promessa é evidenciada em um dos mais belos e poderosos versículos da Bíblia, em João, capítulo 3, versículo 16, onde lemos sobre o amor incondicional de Deus pela humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Mas por que isso era necessário? Por que Deus precisou enviar seu Filho? Para entender isso, precisamos refletir sobre a natureza do pecado. O pecado, introduzido por Satanás, criou um abismo entre Deus e a humanidade. Como Romanos, capítulo 6, versículo 23 nos ensina, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, em sua justiça perfeita, não podia simplesmente ignorar o pecado. Era necessário um resgate, um sacrifício capaz de pagar o preço do pecado e restaurar a relação entre Deus e seus filhos. Aqui entra em cena a figura central da nossa fé, Jesus Cristo. Em Jesus, Deus se fez homem e viveu entre nós, como narrado em João, capítulo 1, versículo 14. Ele veio não apenas para ensinar e curar, mas para ser o sacrifício definitivo pelo pecado. Sua morte na cruz e sua ressurreição não são apenas eventos históricos, mas o cumprimento do plano divino de salvação. Como afirma Romanos, capítulo 5, versículo 8, Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Este ato de amor incondicional oferece a cada um de nós uma escolha. Podemos aceitar esse presente de salvação e reconstruir nossa relação com Deus, ou podemos rejeitar esse amor e permanecer separados dele. Essa escolha é pessoal e transformadora. Meus irmãos, a jornada da humanidade desde a queda de Lúcifer até a cruz de Cristo é um testemunho do amor persistente e redentor de Deus. Ele não nos abandonou à nossa própria sorte, mas providenciou um caminho de volta para ele. Através da fé em Jesus, somos libertos do poder do pecado e da morte, e recebemos a promessa da vida eterna. Irmãos e irmãs, avançamos agora em nossa jornada para entender como a salvação em Cristo transforma nossas vidas, nos trazendo uma nova perspectiva e vitória sobre as adversidades. Este é um capítulo vital na nossa história espiritual, onde descobrimos como viver plenamente a liberdade e a alegria que nos são oferecidas através de Jesus. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, algo extraordinário acontece. É como se uma nova criação surgisse dentro de nós. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo nos ensina que, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que nossa antiga maneira de viver, marcada pelo pecado e pela separação de Deus, é substituída por uma vida renovada, cheia do Espírito Santo e alinhada com a vontade de Deus. Essa transformação não é superficial.
Ela muda a maneira como vemos o mundo, como interagimos com os outros e como entendemos nosso propósito. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a nos transformarmos pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é uma jornada de crescimento contínuo, onde aprendemos a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, ao invés de nos basearmos nos padrões do mundo. Uma das maiores vitórias que experimentamos em Cristo é a libertação do poder do pecado. Em Romanos, capítulo 6, versículo 14, Paulo afirma que o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso não significa que somos perfeitos ou que nunca pecaremos, mas que não somos mais escravos do pecado. Temos o poder, através de Cristo, de resistir às tentações e de viver de maneira reta e justa diante de Deus. Além disso, nossa nova vida em Cristo nos dá uma perspectiva eterna. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, somos instruídos a pensar nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Isso nos ajuda a manter nosso foco naquilo que é verdadeiramente importante e a não nos deixarmos levar pelas preocupações e prazeres temporários deste mundo. Meus irmãos e irmãs, a transformação que Cristo opera em nós é profunda e abrangente. Ela nos dá uma nova identidade, um novo propósito e uma nova esperança. Somos chamados a viver não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Ficamos por aqui hoje, espero que você tenha gostado. E se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar o like. Vou deixar na descrição o link para você conhecer o livro A Rebelião de Lúcifer, de J.J. Benítez. Esta obra está muito bem avaliada na Amazon, vale a pena conhecer. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção do canal. Fique comigo para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos bíblicos. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro!